Um jogo não funciona de forma contínua. Por baixo dos panos, ele na verdade é uma sucessão de estados discretos calculados a partir do estado anterior. Tá, agora fale em português, por favor. Nem foi tão complicado assim. Uma engine de jogos normalmente está fazendo uma de duas coisas: desenhando toda a tela ou calculando o que vai ser desenhado na tela. Essas duas etapas são realizadas de forma intercalada até que você pare de jogar e feche o jogo. Então ela para, verifica o que está acontecendo, quais botões estão sendo pressionados, quanto tempo passou, se algum objeto foi criado ou até destruído, e depois de calcular tudo, desenha o resultado. Isso pode acontecer dezenas, às vezes centenas de vezes por segundo. Na etapa de calcular, a engine vai te dar algumas oportunidades para você mesmo influenciar na etapa de desenho. Neste vídeo nós vamos começar um projeto prático para fixar o conhecimento que adquirimos até agora e já vamos ver também uma dessas oportunidades para influenciar o estado do jogo. Vamos lá! O jogo que nós vamos fazer é este aqui. Eu dei um nome muito criativo de nave de carga. Para cima você ativa a propulsão dele, né? Para os lados você consegue girar ele e se propulsionar. O objetivo é sair dessa plataforma amarela e chegar lá naquela plataforma verde, sem encostar nessas paredes vermelhas. Essas paredes vermelhas fazem com que a nave exploda. Ali no canto superior esquerdo você tem um contador de combustível. Deixa eu primeiro chegar aqui, beleza? Quando você chega, ele começa um contador para poder reiniciar o mapa. Aí, reiniciou. Eu vou mostrar aqui para vocês só como funciona o combustível, né? E também, claro, como funciona quando você morre. Quando você morre, ele explode nessas partículas legais. E também começa um contador, né? Vou acabar com o combustível, só para mostrar que quando acaba o combustível, a nave não consegue mais ativar a propulsão. Olha lá, tá acabando. Acabou. Acabou, e por mais que eu aperte o botão, ele não faz mais a propulsão. Quando encosta no vermelho, morre. Não vai dar para fazer esse jogo inteiro neste vídeo, mas eu acho que a gente termina em no máximo mais 2 ou 3 vídeos. Vamos lá então. Cria aí um novo projeto na Godot. Tem vídeos anteriores ensinando como fazer isso. E adiciona aqui um Node 2D como raiz. Eu vou mudar o nome para jogo. Aí com Ctrl S você pode salvar essa cena. Isso aqui é a aba que mostra que a gente está editando essa cena. Eu vou salvar como jogo.tsn. Quando eu salvo, o nome jogo aparece aqui, tá? Eu salvei apertando Ctrl S, só isso. Se você apertar aqui em Play ou F5, ele vai dizer que não tem uma cena principal definida. Eu vou selecionar uma cena principal, aqui o jogo.tsn mesmo. E aí ele abre a primeira vez aqui o jogo vazio pra gente. Eu vou fechar. Primeiro passo, a gente vai fazer aquela nave e os controles dela. Por experiência, eu sei que o Rigid Body é a melhor opção aqui. O Rigid Body é um nó, então eu vou selecionar aqui o jogo. Eu posso clicar nesse maisinho ou apertar Ctrl A. Ctrl A. E aqui eu digito o Rigid Body e eu posso adicioná-lo como filho do jogo. Eu vou mudar o nome dele, colocar o nome de nave. Tem um ponto de exclamação aqui dizendo que tem um aviso de configuração. Este nó não tem forma, por isso não pode colidir ou interagir com outros objetos. Considere adicionar um Collision Shape 2D ou Collision Polygon 2D como filho para definir sua forma. Também por experiência, como eu quero fazer uma nave triangular, eu vou usar o Collision Polygon 2D. Essas são coisas que você só vai saber conforme você for utilizando a engine mesmo, tá? Aqui o Collision Polygon 2D. Adicionei como filho, ele também tem um aviso de configuração. Ele precisa ter pontos, né? Ele não pode estar vazio. Quando você seleciona o Collision Polygon, aqui em cima aparece um maisinho, uma seta azul e um X. Isso aqui é para você desenhar um polígono. Se você selecionar outro nó que não é de polígono, essas opções desaparecem. Então eu vou selecionar o Collision Polygon e vou desenhar um polígono pra gente. Se você apertar G, aparece uma grade. Eu estou usando essa grade porque eu quero que a nave seja de 20 de base e 30 de altura. 20 pixels de base, 30 pixels de altura.
E essa grade aqui, a configuração inicial dela é de 10 pixels. Então, essa grade tem 10 aqui e 10 aqui. 10 por 10 cada um desses quadrados. Para ver isso, você pode vir aqui nesses 3 pontinhos e configurar Snap. Aqui você vê que o passo da grade, ou seja, o tamanho dela, está 10 pixels na horizontal e 10 pixels na vertical. Você pode mudar isso depois se for do seu interesse. Eu vou usar isso para poder desenhar um triângulo aqui ó, com 20 de base. E eu estou segurando Ctrl, porque se eu soltar Ctrl, eu posso colocar em qualquer lugar. Segurando Ctrl, tudo vai para os pontos da grade. Então eu vou colocar aqui 20 e 30 de altura, um triângulo. Quando você... já devia estar pronto já. Espera aí. Algo deu errado, deixa eu fazer de novo. 20 de base, 30 de altura. Aqui eu vou soltar o Ctrl, tá? Nesse último ponto, porque aparentemente tem um bug. Deixa eu ver se tem mesmo bug. Segurando Ctrl, eu vou clicar aqui no último ponto. Dessa vez não teve. Enfim, sem problemas. Esse é o triângulo. Agora eu vou pegar essa nave, vou arrastá-la aqui para o centro da tela. Como assim da tela? Essa linha azul aqui, deixa eu desativar o G. Essa linha azul aqui é a linha do que vai aparecer na tela quando você rodar o jogo, o que vai estar dentro da janela. Então eu coloquei ele aqui mais para dentro dessa linha. Deixa eu rodar. E não aparece nada. Não aparece nada por quê? Esse Collision Polygon ele define uma área para colisão, mas não para ser vista, não é algo visual, é apenas de colisão. Eu vou voltar ele lá para a posição 00 aqui, na posição original dele, porque eu vou adicionar um nó chamado Polygon 2D. Esse Polygon 2D desenha um polígono, não de colisão, mas para colocar uma cor mesmo. E aqui tem as mesmas opções de adicionar pontos. Eu vou apertar G e vou adicionar os mesmos pontos. Por isso que eu voltei ele para o 00, para poder usar a mesma referência da grade. Se eu mover essa nave aqui, eu perco a referência da grade para poder adicionar os pontos. Agora eu vou dar Ctrl Z para voltar o polígono 2D para lá. Agora sim. Estou aqui, vou com Ctrl clicar aqui, aqui, aqui e aqui de novo. Agora eu vou colocar uma cor, um verde tipo esse aqui, tá bom já? Com Ctrl S eu vou dar uma salvadinha na cena. E agora uma coisa importante. Arrasta a nave aqui para o meio. Opa, eu sem querer adicionei um novo ponto. Arrasta a nave para o meio e você vai ver que a colisão ficou lá. Por quê? Quando eu cliquei para arrastar a nave, na verdade eu acabei arrastando só o Polygon 2D. Polygon 2D. E a gente não quer isso, porque dessa forma vai ficar tudo fora de posição, né, relativa. Então eles têm que ficar na mesma posição relativa. Para fazer isso, eu vou selecionar o nó nave aqui, que é o nó pai dos dois, e nós temos essa opção aqui. Garante que os filhos do objeto não sejam selecionáveis. Se eu clicar nisso, agora sim. Feito isso, agora os filhos não podem ser mais movidos em relação ao pai deles pelo editor. Então eu vou só arrastar ele aqui mais para o centro e vou rodar o jogo de novo para a gente ver o que acontece. Aqui está a nave e ela está caindo. Isso porque o Rigid Body ele é um nó de colisão que simula física. Então essa nave aqui ela tem massa, ela tem peso, ela tem escala de gravidade e várias outras propriedades de algo físico. Por exemplo, velocidade linear, angular e forças aplicadas. Mas a gente não quer que ela simplesmente caia, que é o comportamento padrão de um Rigid Body. Para poder aumentar as opções de comportamento desse nó, ou seja, fazer com ele o que a gente quer, personalizar ele, a gente precisa adicionar um script. Claro que também tem essas opções aqui no inspetor, mas elas são limitadas. O script nós adicionamos clicando aqui. Seleciona a nave, tá? E clica nesse mais aqui. Adicionar um script. No modelo, eu gosto de colocar no comments. Já até está aqui. E o caminho eu vou deixar nave.gd mesmo, o nome do script. Criar. Pronto. Lembra que eu disse que eu ia explicar uma oportunidade que você tem de influenciar no que vai ser desenhado na tela, ou seja, de participar da parte de cálculo da sua engine. Basicamente toda a engine de jogos, pelo menos todas que eu já usei,
tem algo parecido com isso, que é uma função que vai ser chamada a cada frame. Então, no caso da Godot, é a func process. Aqui já tem o autocomplete para a gente. Essa é uma callback que vai ser chamada a todo frame. Isso pode ser dezenas, às vezes centenas de vezes por segundo. E ela te dá um argumento delta, que é quanto tempo passou desde a última vez que ela foi chamada. Certo, agora vamos controlar o rigidBody e fazer o que a gente quer dentro desse process. Para isso, entra na documentação do rigidBody só para a gente ver quais são as nossas opções. Você pode vir em pesquisar ajuda e aqui digitar rigidBody. Ou você pode apertar F4 que abre aquela mesma janela. Aí você pode rigidBody. rigidBody 2D. Aqui tem a descrição, todas as propriedades e métodos e sinais e enumerações também, e descrições e links para tutoriais às vezes tem. A gente está interessado nesse método aqui, Apply Central Impulse. Ele aplica um impulso no centro de massa do objeto. Por quê? O Apply Impulse tem um offset. Se você tem um objeto qualquer, vamos supor esse bonequinho do Minecraft Batman. Se você aplica uma força nesse objeto em qualquer lugar que não é o centro de massa, ele tem uma tendência de girar. Assim. Se você aplica no centro, aí ele não vai girar, ele vai só pegar uma velocidade naquela direção. Então é por isso que tem o central. E é o que a gente vai usar aqui, porque a gente não quer girar o objeto aplicando o impulso em um lugar aleatório do corpo dele, só no centro mesmo. Apply Central Impulse. Aí você coloca aqui o valor do impulso como vector 2. Vamos usar aqui só para ver como funciona. Apply Central Impulse. Vou colocar um vector 2 aqui. Primeiro é x, eu vou colocar 0 em x. E vou colocar menos 5 em y. A cada frame ele vai dar um impulso de menos 5 na direção y, ou seja, para cima. Vou apertar F5 para testar e a nave saiu voando muito rápido para cima. Vou colocar de novo aqui só para vocês verem. Ela vai rápido para cima. 5 é um número pequeno. Por que será que ela está indo tão rápido para cima, então? Como eu disse, esse process ele pode rodar dezenas, às vezes centenas de vezes por segundo. E quantas vezes ele roda depende do quão bom é o computador que está rodando o jogo e o quão pesado é o próprio jogo. E, claro, também quantos outros processos existem concorrendo com o seu jogo. Se ele também está aberto um vídeo no YouTube, se ele também está aberto um programa de edição ou qualquer coisa assim. Então, você fazer uma coisa como adicionar um impulso a cada frame não é algo muito confiável. Normalmente você quer deixar em termos de segundo. Por exemplo, eu estou aplicando 5 por segundo. E como a gente faz isso? Multiplicando por esse valor delta. Quando você multiplica por delta, você está multiplicando pela fração de segundo que aconteceu entre os dois frames e você garante assim que esse 5 só vai ser inteiramente aplicado depois de 1 segundo. Se ficou confuso, aulas de matemática, eu infelizmente não vou conseguir explicar da melhor forma aqui nesse vídeo, senão ele vai ficar muito longo e muito detalhado mesmo. Eu vou dar play de novo e vocês vão ver que ele vai cair. Agora 5 é um número meio pequeno. Depois de alguns testes eu entendi que 300 é um número bom. Deixa eu apertar F5 para mostrar. Agora ele vai para cima. Por enquanto, vamos criar uma variável para guardar esse valor. Eu vou criar assim, vou chamar de força propulsão. Ela é do tipo vector 2, eu vou colocar aqui vector 2, e é 0 em x e menos 300 em y. Agora a gente pode usar essa variável aqui, eu vou copiar ela aqui. Se eu apertar F5 tem o mesmo resultado. Agora a gente precisa que esse impulso seja aplicado apenas se você está pressionando a seta para cima. Para fazer isso, nós vamos usar um singleton, que está disponível na Godot. Singleton é um objeto que está disponível em todo o seu código. Então, em qualquer arquivo, em qualquer função, você vai ter ele disponível. Isso serve para você não criar várias instâncias de uma mesma classe. Criar uma só que vai estar disponível globalmente. Se eu apertar F4, tem aqui o input, esse cara. Se você ler a descrição da classe dele, tem todos esses métodos. A gente está interessado nesse aqui.
isActionPressed. Esse método retorna verdadeiro se uma certa ação está pressionada e falso se a ação não estiver pressionada. O que é uma ação? Bem, aqui em Projeto, Configurações do Projeto, Mapa de Entrada, você vai ver várias ações que estão disponíveis por padrão na Godot. Você pode adicionar novas ações aqui. Por exemplo, se eu quisesse adicionar uma nova ação, é só clicar aqui e adicionar. Essa ação, ela tem vinculado a ela botões. Então, qualquer botão que for pressionado que está vinculado àquela ação, dispara a ação. A gente tem aqui esse UI Accept, UI Select. São ações padrões para você navegar em interface de usuário. UI é User Interface. Então, a gente vai usar esses padrões mesmo para não mexer muito e não confundir. Tem a UI Up, UI Down, UI Right e UI Left aqui, que são, além dos botões de um controle, também são as setas do seu teclado. Então são essas ações aqui que a gente vai usar. Vou fechar aqui. Agora, como a gente vai ter uma condicional, vocês viram nos vídeos passados, if, aí eu vou usar o singleton input, é só digitar ele assim mesmo, com o I maiúsculo, e vai estar disponível o método isActionPressed. Eu vou usar UI up, 2 pontos para começar um novo bloco. No começo, eu preciso indentar o Apply Central Impulse. Eu vou dar F5. Agora ele não está aplicando. Se eu aperto para cima, ele começa a aplicar e a nave sobe. Se eu solto, ele para de aplicar, a gravidade age e a nave desce. Está descendo. Aí. Importante, tem o isActionPressed e tem o isActionJustPressed. Não confunda, tá? Se você usar o isActionJustPressed, vai dar errado. Porque o JustPressed testa se ele foi pressionado naquele frame. Então ele vai retornar verdadeiro só por um frame. Esse aqui vai retornar verdadeiro enquanto o botão estiver pressionado, tá? Então, se você não entendeu, o importante é saber que são métodos diferentes e a gente precisa agora do isActionPressed. Legal, eu vou voltar lá na documentação do RigidBody para mostrar uma coisa. Se você segurar Ctrl e colocar o mouse por cima de uma classe, por exemplo, o RigidBody que está aqui, você pode clicar e ele vai direto na documentação. É bem legal. Isso também funciona com métodos e com variáveis para você achar onde que eles estão declarados. Agora aqui no RigidBody, a gente vai usar o Apply Torque Impulse. Torque é força que faz algo girar. Então, se a gente quer que a nave gire para os lados, a gente tem que aplicar um torque a ela. Então, vamos usar esse Apply Torque Impulse de uma forma muito semelhante que a gente está aplicando o Central Impulse aqui. Eu vou criar uma outra variável. E, se você olhar lá no RigidBody, o Apply Torque Impulse recebe um float como argumento. Então, ele é um float. Eu vou colocar um valor aqui que eu já testei antes, então eu sei que é bom, que é de 400. Ele é um número e se você aplicar um valor positivo, ele vai gerar sentido horário. Se você aplicar um valor negativo, ele vai gerar sentido anti-horário. Então, deixa eu fazer aqui um if input. Da mesma forma, isActionPressed, eu vou colocar agora UI right, ou seja, direita. E Apply Central Impulse. Apply Torque Impulse. Agora sim. E a gente vai colocar aqui força virar. Eu vou copiar esse código. Colocar aqui embaixo. UI left. E aí eu vou aplicar menos força virar. Vamos ver? F5. Opa, o que está acontecendo? Ele está girando loucamente porque, apesar de ter falado para vocês, eu esqueci de multiplicar por delta. Então, vezes delta. Vezes delta. Agora sim, vamos lá. Para a direita ele gira para a direita. Opa, foi muito para cima. Para a esquerda ele gira para a esquerda, está funcionando bem. Só que ele está indo só para cima, ele não está indo na direção que a nave está girando. Vamos corrigir isso.
Aqui no Apply Central Impulse, a gente não pode simplesmente aplicar uma força de propulsão para cima. A gente tem que rotacionar ela conforme a rotação da própria nave. Então, se você clicar aqui no Vector 2, segurando o Ctrl para entrar na documentação dele, tem um método chamado Rotated. Esse método Rotated retorna aquele mesmo vetor rotacionado no ângulo φ, em radianos, tá? Então vamos retornar aqui. Onde que eu pego a rotação da nave? Bem, a nave é um Rigid Body 2D, que é um Physics Body 2D, que é um Collision Object 2D, que é, por sua vez, um Node 2D. Beleza. As propriedades de um Node 2D incluem Rotation. Rotation é a rotação do objeto em radianos e Rotation Degrees é em graus. A gente precisa em radianos, então é só Rotation mesmo. E eu vou voltar lá para o script da nave. São coisas que você vai precisar entender para ver, tá? Eu estou sendo bem detalhista, que é para quando você precisar fazer algo que você não sabe, você sabe onde procurar. O Node 2D tem todas essas coisas como posição, rotação, e escala e várias coisas assim. Então, já que eu sei que força-propulsão é vector 2D, ele tem aquele método, .rotated. E eu sei que eu estou dentro de um Rigid Body 2D, eu posso pegar o Rotation, que é aquela propriedade do Rigid Body 2D, por ser também um Node 2D, na hierarquia. Agora, ele vai rotacionar de acordo com o ângulo da nave. Se eu vier para cá, rotacionou, e vai fazer a propulsão na direção do ângulo da nave. O nosso controle está basicamente pronto, você pode brincar aí o quanto você desejar. É claro que o vídeo fica por aqui. Nesse vídeo você aprendeu já muitas coisas, então se você tiver bastante paciência, eu recomendo até refazer essas coisas. A gente viu o process, a gente viu o que é um singleton, a gente viu exemplos de aplicação do input, a gente viu que tem que multiplicar por delta, a gente viu métodos do Vector 2D, dentre várias outras coisas. Por este vídeo é isso. Se você gostou, deixe seu joinha. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu vou responder da melhor forma possível. Se inscreve no canal para não perder mais vídeos como este. Até a próxima. Tchau!